Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje prosseguimos aqui com o desenvolvimento do nosso sistema. A gente já conseguiu abrir o chamado, ou seja, criar o arquivo e arquivar o chamado aberto. E na aula de hoje o nosso desafio é consultar esse chamado que foi registrado. Então nós vamos ter aqui no front-end ou no navegador do nosso cliente, ele vai consultar o chamado, vai haver uma requisição PHP, ele vai encontrar o arquivo, vai abrir o arquivo, vai ler o arquivo e vai retornar como uma resposta em uma página web para o nosso usuário. Então, bastante simples. Vamos então lá para o nosso navegador. A gente vem aqui em consultar chamado. Então, este será o arquivo responsável por abrir, ou seja, para abrir o nosso arquivo que a gente gravou aquele registro, né? Então, aqui eu tenho um registro, ao clicar aqui a gente vai ter os arquivos abertos, né? Ele vai ser o arquivo que vai chamar, ou que vai consultar o nosso arquivo que foi registrado. Então, para a gente começar, vamos abrir uma tag PHP aqui, bem em cima aqui do arquivo. Vou abrir e vou fechar. E a gente já viu que para a gente registrar o arquivo, né, a gente precisa abrir o arquivo. E a gente já viu que a gente faz isso com o nosso arquivo, com a nossa funçãozinha fopen. Na última aula a gente utilizou ela, né, aqui no registro chamado fopen. Porém, ao invés de a gente usar o arquivo para abrir e registrar, o que faz esse parâmetrozinho, o A, né, a gente vai abrir um arquivo para ler, para abrir este arquivo para ler. Então, eu vou copiar esse trecho do código aqui, para a gente utilizar ele. Volto lá no consultar chamado, vou colocar ele aqui. E eu vou só colocar aqui para vocês um comentário, né? Abrir o arquivo para leitura. E vocês sabem, né, que para a gente descobrir quais são os parâmetros que eu uso para uma função, né, igual essa que eu quero para leitura, basta a gente consultar a documentação aqui no php.net. Eu passo aqui para pesquisar o fopen. E a gente tem como retorno todos os parâmetros passados para aquela função. Se vocês tiverem dificuldade em inglês, pode passar para português, que ele traduz para a gente. E a gente tem aqui todos os parâmetros, né? Todos os parâmetros utilizados para manipular o arquivo com a função fopen. E a primeira dela aqui é a R, né? Que open for reading, né? Então ele abre o arquivo para ler, ok? Em um lugar onde é apontado, né, no início do arquivo. Então ele lê o arquivo a partir do início dele, o que é diferente quando a gente usou o A, que abre o arquivo e posiciona o cursor no final do arquivo. Então, voltando lá para o nosso arquivo. Então eu vou aqui, ao invés de A, né, eu vou usar R. Eu vou manter essa variável, arquivo, né, que vai armazenar este arquivo aberto para leitura. E agora, o nosso desafio aqui é eu percorrer todos os dados, né, todas as linhas desse arquivo para a gente apresentar ele em tela. Então, a gente tem o nosso arquivo aqui, né, e ele tem várias linhas que são armazenadas a partir do momento que a gente registra, né, algum chamado. Então, meu desafio aqui é consultar todas as linhas, ou seja, enquanto houver linhas, eu vou consultar. Então, eu vou usar uma estrutura de repetição. Então, eu vou ler o arquivo enquanto houverem linhas. Ok? Então, a gente vai utilizar a instrução while. A gente já estudou sobre ela. É enquanto, né, que ela significa.
Bom, e vocês devem estar se perguntando, né, como que eu leio esse arquivo e tem um critério de parada que verifica, né, o final deste arquivo. Então aqui eu tenho uma função que é a função FOP. Não, na verdade é FOF. FEOF, né? Então é o fim do arquivo, end of file, ok? Eu vou até escrever aqui para vocês, FO, end of file, ou seja, final do arquivo. Então ele vai percorrer todas as linhas até encontrar o final do nosso arquivo, né? Quando ele chegar aqui, ó, na última linha, ele vai encontrar o end of file. Então a gente vai utilizar essa função para testar o nosso arquivinho. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Então, como parâmetro dessa função, a gente vai utilizar o arquivo a ser lido, né? Então a gente tem a variável arquivo e receber o nosso arquivo aberto para leitura. Eu vou passar ele. Arquivo, ok? Então está escrita a nossa função. Essa função funciona como ponteiro, né, que ela lê linha por linha até chegar no final, no end of line, end of file. E essa função, o que que ela faz? Ela percorre o arquivo. Então, enquanto ela não encontra o fim do arquivo, ela retorna verdadeiro. Na hora que ela encontra o final do arquivo, ela retorna falso, né? Então é true ou false. Ela é uma função que retorna o valor booleano, né? True ou false. Enquanto ela não encontrar o final do arquivo, ela retorna verdadeiro. Na hora que ela encontra o final do arquivo, ela retorna false. Então, quando ela vier aqui na primeira linha, ela vai retornar false, que ela não encontrou o final do arquivo. Quando ela vier na segunda linha, também retornará false. Na terceira, retornará false. Na quarta linha, ela retornará verdadeiro, porque ela encontrou o final do arquivo. Então, é uma função que retorna true ou false, né? Ela só vai retornar verdadeiro quando ela chegar no final do arquivo, no end of file. Então a gente sabe que o while ele funciona, né, quando o retorno dele é verdadeiro, o retorno dessa condição é verdadeiro. E como ele vai retornar falso na primeira passagem, né, ou seja, ele não encontrou o final do arquivo, ele vai retornar falso, esse nosso teste aqui não funcionaria. Então a gente tem que transformar isso aqui, negativar essa sentença. Então, como que a gente faz isso? Simples, né? Basta utilizar o operador de negação, que é o operador de negação, né? Então, quando for diferente de false, ou seja, verdadeiro, né? Porque a primeira linha ele não vai encontrar o final, ele vai retornar falso. Porém, aqui eu estou testando não falso, né? Então é verdadeiro. Então, quando for verdadeiro, ele vai retornar falso e vai parar esse laço. Então, eu estou invertendo o retorno dado pela função. Então, quando for falso, vai ser verdadeiro. E quando for verdadeiro, vai ser falso. Então, quando ele chegar no final do arquivo, ele vai encontrar falso. E aqui, neste teste, não falso, né? Ele não verdadeiro, será falso. Ele não conseguirá percorrer mais. Bom, e como eu abri o arquivo, né? Estou percorrendo cada linha do arquivo, eu preciso recuperar a linha do arquivo aqui na primeira passagem, né? E para a gente recuperar essa linha do arquivo, eu uso o fgets. Essa função fgets, né, filegets, traz dentro do arquivo, ela recupera aquela linha naquele momento, né, onde parou o cursor. Então eu vou recuperar o que está ali em arquivo. Passo aqui como parâmetro a variável, né? Então é como se a gente utilizasse a função while, né? Enquanto não chega no fim do arquivo, eu vou, né, parar o cursor em cada linha. Então eu vou testar. Essa linha vai me retornar falso? Não, vai me retornar verdadeiro. Então eu paro o cursor aqui e uso a fgets para retornar o que existe aqui armazenado. Paro na segunda, né?
retornou falso? Não, então eu recupero essa linha. E na terceira também recupero a linha. Na quarta função ele não entrará mais na condição while, né? Então é assim que funciona essa lógica. Eu tenho a função fopen para abrir o arquivo e posicionar na primeira linha. Eu tenho essa função que vai testar se cada linha existe alguma coisa escrita, né? E se existir, ele vai percorrer cada uma dessa linha. E essa função é para registrar aquela linha naquele momento, né? Para a gente recuperar aquela linha naquele momento, naquele devido momento da passagem desse laço. Então eu vou escrever aqui fget recupera a linha que está sendo passada aqui, né? Passada pelo laço de repetição. Ok? Então ela recupera a linha naquele momento daquela passada. E para finalizar essa dinâmica, a gente precisa fechar o arquivo que foi aberto, né? Então, como a gente tem a função fopen, eu vou sair do laço. Quando esse laço não for mais repetido, ou seja, não encontrar mais linhas, eu vou utilizar a função fclose. Essa função espera o arquivo para a gente fechá-lo, aquele arquivo que foi aberto. Ok? É bastante importante a gente fazer, sempre que a gente usar a fopen, no final da manipulação dá o fclose, para não dar um erro novamente quando a gente for manipular o arquivo. Tá ok? Eu vou colocar aqui, função para fechar o arquivo aberto para manipulação. Então, ok. Bom, com isso tudo feito, né, eu preciso só armazenar este valor aqui que foi verificado, né, que foi pesquisado em cada uma dessa percorrida que eu fiz no arquivo. Então, na hora que ele percorrer essa linha, eu preciso armazenar em algum lugar. Na hora que eu percorrer essa linha, eu preciso armazenar. E assim, consequentemente, né? Então, eu vou usar uma variável aqui que vai se chamar registro. E essa variável vai receber este valor aqui neste dado momento do laço de repetição. Eu só vou dar um eco aqui em registro, para a gente visualizar isso feito. Então eu vou apenas incluir aqui uma quebra de linha para facilitar a leitura, né? Bom, com tudo salvo, né, vamos lá verificar o funcionamento dessa nossa lógica aqui. Então, ao abrir o consultar chamado, ele tem que pesquisar esse arquivo, abrir o arquivo e registrar cada linha que existe dentro do arquivo. Então, eu só vou atualizar aqui e olha só, que interessante, né? Eu tenho todas as linhas que foi armazenada lá no registro do chamado, né? Então, eu tenho todas essas linhas aqui. Eu pesquisei o arquivo, eu abri o arquivo, eu fui em cada linha e mostrei isso em tela, né? Pesquisando linha por linha, e veja que ele retornou também a linha em branco, né? A última linha. Aqui tem uma linha em branco. Ok? Vamos voltar aqui no código. Então, uma das coisas que a gente vai fazer agora é criar um array para me armazenar esse registro, né? Esses dados que foram pesquisados. Então, aqui em cima, eu vou criar um array para armazenar os registros. Ok? Então, eu vou chamar esse array de chamados. Ele vai receber um array dinamicamente, né? Ele vai receber um array dinamicamente. E aqui dentro, eu vou até apagar aqui, que eu não vou mostrar mais isso. Eu vou colocar chamados. E
e a cada passada dele, ele vai armazenar esses registros, né, dinamicamente. Certo? Então, cada posição desse array vai ser um registro que foi pesquisado aqui. Ok? Nos chamados aqui, cada posição dele vai receber um registro. Então, só para verificar esse arquivo aqui criado, né, dinamicamente, para cada registro, eu vou printar ele aqui. Eu vou dar um eco na tag pré. Para a gente formatar a apresentação, né, porque o array eu não posso apresentá-lo ele com eco. E aqui dentro da tag pré eu vou dar um print R. Do nosso array criado, né? Ou seja, dos chamados. Ponto e vírgula. Pronto. Então, no final aqui de todo esse registro, eu vou verificar o que o meu arrayzinho está guardando dinamicamente, né? Lembrando que os registros vão ser criados dinamicamente, alocados, né? Ou seja, os índices deles vão ser criados dinamicamente, né? Com a criação do array. Então, vamos salvar, vamos verificar lá, vou atualizar aqui e a gente vai ver o que armazenou o meu registro, né? Então, olha só, eu criei um array, né, de chamados e cada posição, 0, 1, 2 e 3, tem um registro. O último aqui está em branco, né? Cada posição tem o seu registrozinho no nosso array. Voltando aqui no nosso Sublime. Bom, com isso tudo feito, né, agora basta a gente formatar essa apresentação aqui para que ela realmente apresente cada linha desse nosso array, né? Então eu vou percorrer cada linha desse array e fazer uma div dessa aqui, né, apresentar o que ela armazena. Aqui eu tenho duas divs, vocês podem ver, né? E se a gente voltar aqui, eu vou verificar ela aqui. Então, essas divs, elas são representadas por esses cards. Então, veja que eu tenho essas duas divzinhas aqui, né? Que são aquelas divs que estão sendo apresentadas aqui, né? Essas duas aqui. São esses dois cards que a gente chama. Depois a gente vai ver melhor sobre esses cards. Eu tenho este e este. Eu tenho essas aqui e essa aqui. Então, eu vou apagar uma delas. Vou apagar essa. Essa aqui, ó. Certo? E vou ter somente uma, né? Vou salvar aqui, só para vocês verem aqui como que ficou. Agora eu tenho só um cardzinho, tá vendo? Então eu vou repetir, para cada linha aqui do meu array, eu vou repetir um cardzinho desse aqui. Então eu preciso criar uma estrutura aqui de repetição para apresentar esse card. Então, se vocês se lembram bem, a gente utiliza a função forEach, né, que é a função para percorrer os arrays. Então, eu vou abrir aqui, ó, uma estrutura PHP, somente desse jeito aqui, ó, e dessa forma aqui a gente pode acrescentar uma linha do PHP aqui e encerrá-la aqui, tá? Então, olha só, eu vou dar aqui o forEach. O forEach, né? E vou passar quem eu quero percorrer, né? Na verdade é o nosso chamado, certo? Então eu vou percorrer cada linha do nosso array. Então, se vocês lembram, eu também preciso de um parâmetro aqui para receber esse valor, né, nessa passada. Então, naquela passada eu preciso ter um alias, né, que a gente chama. Eu coloco as e vou colocar aqui, ó, como vou dar uma variável aqui de linha, tá?
Então, a cada passada no chamado, eu vou armazenar o valor dele, né? Que é aquela linha que ele passou naquela chamada. E vou abrir aqui do lado a nossa chave. Só a abertura da chave dessa forma. Então, como esse bloco de códigos que eu quero repetir, ele vem até aqui, né? É essa divzinha aqui, eu preciso encerrar essa instrução PHP, né? A gente encerra a instrução PHP com a mesma forma que a gente abriu ela lá em cima, certo? E aqui dentro eu vou encerrar a minha chave. A minha chavezinha que eu abri aqui, né? Então eu tenho todo esse bloco de código sendo repetido a cada linha que eu encontrar aqui com o meu for each. Então, a cada linha que eu encontrar do meu for each, eu vou repetir esse bloco de código, ok? E essa linha que eu percorri na primeira chamada vai ser armazenado nessa variável, a segunda nessa variável, a terceira nessa variável. Então, já que eu tenho agora a linha inteira, né, atribuída aqui, apresentada, o que a gente tem que fazer é o seguinte: se vocês se lembram, né, eu tenho aqui como caractere de divisão o sharp, que eu dividi entre categoria, né, descrição e assim por diante, né? Tem o título, categoria e descrição dividida pelo sharp. E a gente sabe que a gente utilizou aquela funçãozinha explode, né, que eu consigo dividir um texto através de um caractere especial, né? Então eu vou aqui dentro do for each fazer uma estrutura PHP. E a gente vai vou criar aqui uma variável que vai ser linha percorrida. E essa linha percorrida, ela vai receber o explode da minha variável linha, né? Então, a cada passada aqui que eu receber essa linha, eu tenho que explodir ela, tá? Então, ela vai gerar registros. E esses registros, eles serão delimitados por quem, né? Para o nosso caractere lá, que é o sharpzinho. Certo? Então, a cada percorrida nessa linha aqui, ó, ela vai identificar esse caractere sharp, que sabe que essa primeira linha aqui é o título, esse aqui é a categoria e esse aqui é a descrição, né? Então, eu estou dividindo cada partezinha deste texto aqui. Então, só para a gente ver o que essa variável recebeu, né, com essa função explode, eu vou dar aqui um print R nela, da linha percorrida. Tá? Só para a gente visualizar o que ela armazena. Vou dar um eco aqui na visualização. Porque ela vai ser um array, então eu preciso imprimir com print R. Bom, então aqui só para vocês entenderem, né, eu estou pegando a linha que eu percorri e estou, para cada vez que ela encontrar o sharpzinho, eu vou armazenar esse valor em linha percorrida, né? Então eu consigo dividir este arquivo entre aqui título, né, e tal, assim por diante. Então eu volto aqui deixa eu só salvar aqui. Eu vou salvar e a gente vai lá no nosso navegador para ver. Então, tudo salvo, vamos lá no navegador. Eu vou atualizar e olha só. Para cada linha percorrida, né, eu tenho como array, eu tenho título, categoria e descrição armazenada. Veja também que está repetindo
a estrutura da nossa divzinha aqui dentro, né? Eu tenho a div toda separadinha, né? Então, para cada linha que eu percorri aqui, eu percorri esse array aqui, né? Que armazena as linhas lá do meu chamado. E a hora que eu encontrei o caractere sharp, eu dividi isso, né, em outro array, para cada linhazinha a ser apresentado nessa minha div aqui. Então vamos voltar lá no nosso sisteminha. Então para cada índice, né, eu vou armazenar aqui no título, né, o índice 0 vai ser o título, índice 1 categoria, índice 2 descrição do chamado, né, igual a gente tem aqui, índice 0, né, índice 1 e índice 2, tá? Eu tenho que colocar isso no título, na categoria e na descrição do chamado. Então, simples, né? Basta eu vir aqui, ó, no título, certo? E o título, ele vai ser, eu vou usar a tag de impressão aqui, tag de impressão do PHP, certo? E vou apresentar aqui como impressão a minha variável linha percorrida na posição 0. Ok? Então ele vai percorrer, né, na posição 0, vai apresentar como título. E assim para a categoria vai ser a posição 1. Vou copiar esse bloco de código aqui. Vai ser, só vou mudar aqui, que vai ser a posição 1. E aqui na descrição, posição 2. Ok? Então eu só vou deletar esse eco aqui, que eu não preciso apresentar mais isso em tela. Vou deletar este eco aqui que está aqui em cima também. Eu não vou precisar ele mais, que era só para teste. Vou salvar. Certo? Então vocês entenderam, né? Eu percorri as linhas, destrinchei as linhas pelo caractere sharp. E para cada linha que recebeu explode, né? Eu vou mostrar aqui para cada, para o título, né, para a descrição e aqui na observação, né? Tudo salvo. Vamos lá no nosso navegador. Vou dar um F5 agora. Então tá lá, né? Para cada linha, verifique. Eu tenho notebook não liga, né? Que é hardware. E aqui a descrição, né? Tela danificada, hardware. Então ele percorreu as minhas linhas digitadas dentro deste arquivo e apresentou com base, né, no caracterezinho especial aqui, cada índice lá do meu arquivo, né? Então tem categoria, descrição e assim por diante, né, apresentada. Bom, mas se vocês observarem, né, a última linha está sendo apresentada. E como ela não tem nada nela, vai dar algum erro, né? É a linha 4. Então, a gente precisa, né, quando não encontrar nada, ou seja, nenhum dos dados aqui mencionados, ele vai pular. A gente sabe que para pular aquela interação, a gente utiliza a função continue, né? Então, vamos voltar lá. É a última coisa, viu, gente? Então, aqui no for each, eu só vou fazer um teste com if. Tá? Vou verificar. Vou fazer uma contagem aqui, ó. Count. E vou contar se a linha percorrida aqui for menor do que 3. For menor que 3. Porque se ela não tiver 3 registros, quer dizer que esse registro tem que ser pulado, né? E se isso for verdadeiro, como que eu pulo? Eu só dou um continue. A gente já viu que ele pula aquela interação. Bom, então tudo isso salvo. Agora vamos atualizar a nossa página. Repare que o último registro não foi apresentado, né? Porque ele contou
não tem 3 registros, ou seja, não tem nenhum, né? Então ele não foi apresentado. Isso vale também se o usuário esquecer de digitar alguns dos outros registros, porque não vai ter 3 registros. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Refaçam ela até vocês fixarem esse conteúdo, essa lógica. Eu sei que ela tem muita coisa aqui que foi apresentada, mas se vocês repetirem, observarem e fizerem novamente, vocês vão entender, porque a lógica é simples e tudo que a gente já viu nos nossos estudos de lógica de programação. Então, até a próxima aula.